Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos iniciando o mês de outubro, vamos rezar pelas missões, pedindo a intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é padroeira das missões. Nós vamos acompanhar uma parábola no Evangelho de São Mateus. Aliás, essa parábola ela está presente só no seu Evangelho. Jesus ele está no templo de Jerusalém, está conversando, dialogando com as autoridades, os chefes, os sacerdotes e os anciãos. E ele contou uma história com 3 personagens, o pai e os 2 filhos. E ele pede para que esses filhos, que eles vão trabalhar na sua vinha. O primeiro filho disse que não ia, mas depois ele acabou reconsiderando, se arrependeu e foi trabalhar. O segundo filho disse, sim, Senhor, eu vou, mas acabou não indo. Pode parecer uma história um pouco estranha, né? Uma história um pouco ingênua, mas tem uma mensagem muito importante por detrás dessa parábola que Jesus contou. O filho que disse sim e acabou não indo é a figura das autoridades, que achavam que estavam cumprindo a vontade de Deus do seu jeito, com a sua justiça. O filho que disse não, mas acabou depois indo trabalhar, se arrependeu e foi, representa a figura dos pecadores, que apesar dessa condição, depois acabam reconsiderando a sua atitude, se arrependendo e fazendo a vontade de Deus. Irmãos, essa parábola, ela faz um convite a nós ao arrependimento sincero dos nossos pecados. É isso que Deus quer de nós. Nós somos também chamados a trabalhar na vinha do Senhor, a buscar a sua justiça. E às vezes nós nos fechamos, nós resistimos a esta atitude. Mas depois, numa conversão sincera, damos uma resposta afirmativa ao Senhor. Ser cristão é se comprometer com o Evangelho de Jesus. E a garantia da nossa santidade é a nossa sinceridade a essa resposta que nós devemos dar ao Senhor. Olha só o que o profeta Ezequiel nos apresenta. Deus não quer a morte do justo, mas a sua conversão. Ele quer a vida dos seus filhos. Nós devemos reconhecer os nossos erros e voltar para Ele. Eu vou ler para vocês um trechinho do Salmo 24 que nós vamos rezar. É uma oração belíssima. E é justamente essa atitude de uma conversão sincera e de confiar na misericórdia do Senhor que o salmista nos passa. Diz assim, recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas. Não recordeis os meus pecados quando jovem, nem vos lembreis de minhas faltas e delitos. De mim lembrai-vos porque sois misericórdia, e sois bondade sem limites, ó Senhor. Deus, irmãos, é piedade e retidão, e com certeza sempre nos acolhe. Da nossa parte é reconhecer a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa condição de pecadores e buscar com toda a nossa confiança a misericórdia do Senhor. Nós vamos ler nesse domingo também uma belíssima passagem da carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. São Paulo fala que nós temos que ter os mesmos sentimentos de Cristo. Que sentimentos são esses? De humildade. É a humildade que nos leva a Deus. E aí ele apresenta num hino, que talvez já era um hino cristológico, que as comunidades rezavam, dizendo que Deus, ele era filho, né? Filho de Deus, Jesus era filho de Deus, tinha a posse da natureza divina, mas não reteve para si esta condição. Ele se esvaziou em sua vida mortal, perdeu o poder divino, se tornou um simples homem escravo e acabou morrendo e a morte na cruz. Né? E é por isso que ele foi exaltado pelo Pai. E nele, por ele, toda a criação presta um culto de adoração. É o que nós proclamamos, irmãos. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós olhamos para Cristo nessa atitude profunda de humildade
e procuramos também ter os seus mesmos sentimentos. E procuramos esse caminho da unidade, da humildade, da harmonia, do amor fraterno. O Senhor nos encontra na Eucaristia, lá que Ele nos espera, né? O maior gesto de humildade de Jesus também está na cruz, que nós celebramos na Eucaristia, fazendo-se presença viva no corpo, no sangue, na hóstia e no vinho consagrados, e que nós recebemos para nos santificar. Nós vamos celebrar nesse domingo a memória de Santa Teresinha. Claro que prevalece a liturgia do tempo comum, né? Mas é uma memória que nos inspira muito, porque Teresinha também seguiu esse caminho da pequena via, da humildade, e nos ajuda a acolher a santidade nas pequenas coisas, principalmente colocando no centro o amor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.